Mas eu digo que na vida nova que eu levo, essa vida com Deus, é como um casal, é como um namorado. Ele mora na minha morada, na morada do meu coração. Eu estou namorada do coração de Deus, morada, a residência. Então é uma troca mútua, onde eu moro no coração dele, ele mora no meu. E o casal, mesmo que eles não estão dialogando, mas a presença, às vezes um dormindo, outro chegando, a gente sabe que alguém vai chegar, e quando a gente vai chegar em casa, sabe que alguém está ali, alguém que nós amamos, alguém que nos preenche, alguém que nos espera. Muito mais do que isso, nós sabemos que Deus não está me esperando lá, ou ali, ou lá, não, Ele está aqui. Ele está plugado dentro do coração, e a palavra fala que Deus é fiel, e essa fidelidade se faz exatamente dessa forma intrínseca, onde Ele não nos abandona. Ele entristece, Ele parece que desaparece, mas Ele está ali. Ele está ali, Ele se mantém até o momento da nossa morte. Ele se mantém até o momento em que eu digo, se eu não quiser Ele mais, Ele entristece, nós contristamos o Espírito, mas Ele é fiel. Porque assim, quando morremos, nós morremos não querendo Deus, Ele nos respeita, sofre, mas essa alma se perde e ela passa a despencar, a cair onde ela fez a escolha enquanto vivo. E Deus, como eu disse anteriormente, Ele nos permite determinadas cortesias. Eu me lembro, por um pequeno testemunho que eu dou, que eu ia à missa todos os dias, 6h30 da manhã, quando eu morava com meus pais, no bairro Santa Terezinha, eu ia à missa na catedral. Então a missa era muito rápida, meia hora, mas era uma missa, ela era celebrada por inteiro. E sempre que eu ia à missa, eu podia ainda, eu conseguia ainda ajoelhar, às vezes eu passava a missa toda ajoelhado. E eu gostava muito de sentar na parte de cima da igreja, o lado de cima, o lado direito, entrando, nos bancos, ali naquelas fileiras de banco. E gostava de sentar num dos últimos bancos. E um dia eu levantava muito cedo, ainda estava escuro, e me aprontava rápido e subia para a missa. E teve um dia específico que eu cheguei, ajoelhei num dos bancos, na beirada do corredor, e ali eu cruzei as mãos sobre as testas, reclinei a cabeça sobre minhas mãos cruzadas, com os cotovelos sobre o paracorpo do geniflexório do banco, e vivi naquele momento, o momento inicial da missa, a entrada do sacerdote, os ritos iniciais, o sinal da cruz, o ato penitencial com toda intensidade. Me mantive de olhos fechados, que eu gosto muito de ficar com os olhos fechados, pensando em Deus, numa introspecção, mas buscando Deus em mim, rezando, pensando, falando com Deus. E aí, nesse momento, eu permaneci de joelhos, fiz o ato penitencial e passei para outra dimensão, porém como se eu estivesse no mesmo lugar. Não era cochilo. Eu simplesmente senti meus joelhos no geniflexório, senti meus cotovelos sobre o espalmar do encosto do banco que eu estava dobrado. E
Foi como se eu tivesse, naquele momento, me levantado dali e ido até a porta de entrada da igreja da matriz, da catedral. E lá estava Nossa Senhora menina. Ela estava simplesmente com uma saia bem abaixo dos joelhos. Ela estava com anágua, porque o vestido a saia era mais ou menos rodada, franzida, mas o tecido é que me impressionava. A visão daquele tecido, ela era toda aparentemente de retalhos retangulares em várias posições, mas era tecido na forma de retalhos emendados, mas não era emendado, era um tecido só. E todos os bordados eram todos azul piscina, um azul esverdeado, de flores. E o tecido me chamava a atenção, que era um tecido que não era de algodão, que ele não era de nenhum tecido terreno, era um tecido que brilhava, mas era um brilho meio ofuscado, discreto, como era de Nossa Senhora. E a blusa dela branca, uma blusa mais solta, de manga japonesa, manga fofada, manguinha fofada, e descia justa no braço até nos punhos, branquinha. Tinha um tecido que era como da cor do fundo da saia, que tinha as estampas de azul sobre o fundo branco. Ela calçava um sapatinho tipo boneca baixinho e uma meia branca que vinha até, e a saia cobria a meia. E o sapato era um sapato tipo sapato boneca, sapato de uma pessoa mais jovem, criança, e na cabeça tinha um tecido, tinha um paninho amarrado, como se montasse igual as pastorinhas, a Lúcia e a outra menina. Aquele tecido branco que dobra-se como se fosse uma fralda, a parte mais longa daquele triângulo vai na cabeça e amarra, passa por cima das orelhas e amarra na nuca. E a parte de cima, que é uma ponta, vem, cobre o nó e desce um pouco para baixo. Era assim que ela estava, sem maquiagem, mas na sua beleza de juventude. E ela estava lá parada, segurando uma correinha comprida e tinha um cordeirinho branquinho, com uma coleirazinha e preso na coleirinha a corda. E naquele momento tocou uma música e ela foi entrando lentamente. Então o espaço da porta da catedral até o altar é um espaço que você pode fazer andando vagarosamente, no máximo em 10 minutos. No máximo em 10 minutos, ou menos, claro. E ela foi entrando pelo corredor afora central, indo em direção ao altar. E o cordeirinho no chão, como se fosse um cachorrinho, não puxado por ela, porque o cordão estava bambo, a cordinha estava bamba. E o cordeirinho ia na mesma velocidade, uma velocidade um pouco mais, porque ele era pequenininho, acompanhando a Virgem Maria. Então Deus mostrava o corpinho dele, a traseirinha dele andando, Nossa Senhora no ângulo, passando perto de mim, indo, e ela olhando só para o altar. E quando ela chega lá no altar, ela sobe as escadarias do presbitério, contorna o altar, e quando ela vai pôr
quando ela baixa e pega o carneirinho, ela vai e coloca ele em cima do altar, e ela até fica um pouco na ponta dos pés para alcançar e pôr ele exatamente no meio do altar. Então, o tempo que ela saiu da porta da igreja após meu ato penitencial, que eu fechei os olhos, não vi nenhuma palavra mais, tudo desapareceu. A palavra, o evangelho, o salmo, todo o ofertório, o rito da Eucaristia, o rito eucarístico, Pai Nosso, tudo. Quando ela lá na frente foi pôr os cordeirinhos em cima do altar, eu acordei daquela visualização com o Padre rezando: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eu estava ajoelhado no mesmo lugar e passou toda essa cena. Então era uma cena que deveria ter sido demorada praticamente meia hora, porque o ato penitencial e o rito inicial foi muito breve, foi coisa de 5 minutos. Então 25 minutos ela andando, mas o andar dela foi de 25 minutos, mas aparentemente era o tempo de uns 5 a 10 minutos, e quando vai rezando o cordeiro, que já está quase no final dos ritos da missa, ela coloca lá na hora que fala: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Fantástico essa visualização, até que veio ela escrevendo e nunca mais esqueci. Em outro momento de missa, isso me deu eu me lembro dos detalhes, da riqueza dos detalhes, por isso que eu sei que não é pensamento. Foi uma visualização onde Jesus mostrou, onde Deus mostrou Maria entregando o próprio Filho para a humanidade, para ser sacrificado em favor da humanidade toda, inclusive a mim. E um outro dia, como eu não sou muito distraído no olho de datas, eu vi um hábito de um hábito tipo de freira, com escapulário marrom, com bege, e eu não sabia que dia era aquele. Quando eu cheguei na igreja, era dia de Nossa Senhora do Carmo. E a Nossa Senhora do Carmo veste, ela parece vestida exatamente com uma roupa assim, marronzada, com escapulário na frente, tipo freiras, monjas franciscanas. E era de Santa Teresa Nossa Senhora do Carmo. Jesus me mostrou antes. Então, tudo isso que eu estou contando é para dizer o quanto Deus usa da nossa fé para nos dar cortesias para que nossa fé permaneça e nós sejamos perseverantes, porque são coisas sobrenaturais. E nesse dia de hoje, nessa mensagem de hoje, leve para você que Deus quer não só que o Luiz ou tantos outros santos que viveram, porque Oxalá eu fosse santo já, eu desejo ardentemente ser para dar glória a Deus. Ser santo significa ser curado de todos os males espirituais que nós carregamos. Eu quero ser santo porque Jesus nos pede com toda clareza: sede santo como o Pai é santo. Para honrar a Deus em gratidão a Ele, ser santo é o maior presente que você dá para Deus. Mas muitos santos tiveram experiências místicas, assim como eu também fiz essa experiência, ainda estou vivo para falar para toda essa geração que ouve neste momento
que persevere, que permaneça, que não desista, que não fique de mal de Deus pela perda de um filho, de um parente ou por uma doença grave. Ao contrário, são provas necessárias para que nós possamos por tudo isso passar e vivermos na eternidade, na felicidade plena. Por isso se entregue, abandone e agradeça a Deus por tudo aquilo de ruim, de desagradável que você tem vivido na sua vida. E acredito que atrás de tudo isso, de todos esses acontecimentos, virá momentos de paz, de alegria, e essas alternâncias é a própria metodologia de Deus para que nós tenhamos equilíbrio, sensibilidade e, acima de tudo, para percebermos que Deus permite exatamente para aqueles que são capazes de suportar os pesos e as dificuldades, nos santificar, nos quebrar e nos levar para o caminho da santidade. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.